TV. Muito boa tarde, olha aqui. Aqui daqui. Aqui. Esse negócio de pegar o pessoal de calça curta é um negócio muito divertido. Bom, eu sou o Paulo Gustavo, estamos aqui no Talk TV para uma entrevista extremamente importante com a atriz que quebrou barreiras, que desenvolveu uma tese social sobre o que é o amor e, acima de tudo, um trabalho fantástico em Me Chama de Bruna, Maria Bob. Muito boa tarde, é um prazer tê-la aqui no nosso programa e prepare-se, porque hoje vai ser uma tarde muito interessante. Será, com certeza. Sim. Muito obrigada por me receber, estou muito feliz. Ótimo. Então, eu queria começar uma pergunta que eu já tinha feito para você o ano passado na temporada. Assim, como é que pintou você fazer a Bruna Surfistinha? Bom, eu não trabalhava como atriz, eu trabalhava como continuista, né? Isso em 2015. E eu recebi uma ligação do Tomás Rezende, que é o preparador de elenco da primeira temporada, me chamando para fazer o teste da Bruna. E ele me disse que a diretora era a Márcia Faria. E eu tinha trabalhado com a Márcia em 2011 na série Oscar Freire 279, que eu fiz pro Multishow. Ia fazer papel coadjuvante da Zazá. E aí ela me chamou pro teste. Quem que era a protagonista naquele... Era a Lívia de Bueno. A Lívia de Bueno, tá. Lembro disso aí. Ela é incrível. E também era uma série sobre prostituição, né? Pois é. Eu não fazia uma prostituta, né? Eu fazia a prima da protagonista, que era uma prostituta de luxo, que atendia num flat. Mas aí ela foi lá onde eu conheci a Márcia, que era a diretora, que me chamou pra fazer o teste da Bruna. E aí eu passei. Sim. Mas qual que era a exigência, assim, em termos de... Mas você estava pensando em seguir carreira de atriz? Você já fazia isso? E fazer continuismo é só um jeito de pagar o aluguel? Não, exatamente. Então, na verdade, eu sou formada em audiovisual. Então, eu entrei na faculdade em 2009 e me formei em 2012. E ela só tem 12 anos de idade, tá jovem. Tenho 26 anos. Mas eu me formei em 2012 e foi no meio da faculdade, em 2011, que eu fiz Oscar Freire. Foi uma coisa que eu caí completamente de paraquedas, porque eu fui fazer figuração no filme da Laís Bodansky, Melhores Coisas do Mundo. Nossa! Faz tempo isso? Então, de 2009, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu fiz figuração nesse filme muito mais pelo fato de eu estar na faculdade de cinema, então eu queria conhecer um set de filmagem, de verdade, grande, longa-metragem com película, Laís Bodansky, uma coisa mais deslumbrada, assim. Só que nesse set eu conheci a Alessandra Tosi, que era uma produtora de elenco, e na época ela me chamou pra fazer uma pontinha um pouco maior, que era tipo dar uns beijos num personagem lá que era o amigo do Mano. Eu não topei. Eu falei, não quero. Não, beijinho. Eu nem conheço o cara, ele fica me dando beijinho. Qual é? Não era atriz na época, não tinha essa pretensão. E eu tava justamente mais pela coisa de conhecer o set, já tinha conhecido o set, e não aceitei. Mas anos depois a Alê lembrou de mim, pensou em mim e me chamou pra fazer o teste pro Oscar Freire. E eu falei, Alê, eu não sou atriz, você lembra? Ela falou, não, mas eu acho que esse papel é a sua cara. E aí eu fiz o teste e passei. Mas foi completamente cair de paraquedas. Entendeu? Mas você fez o teste pro Oscar Freire, mas você já estava trabalhando como continuista? Eu tava na faculdade ainda, então eu tava trabalhando mesmo. Tava fazendo assim, eu sempre me metia nos curtas de semestres acima do meu da faculdade, sabe? Trabalhava como assistente de produção e conheci continuidade na faculdade, mas sem saber muito bem o que era, assim, porque na faculdade a gente não tinha matéria especificamente sobre isso. Mas eu trabalhava mais na área de direção. E minha pretensão um dia, ainda talvez, um dia ser diretora. Que legal. Daí eu me formei, e quando eu me formei, eu comecei a trabalhar como continuista. Eu trabalhei durante 3 anos como continuista. Também como uma forma de ser uma formação para um dia eu me tornar diretora. Isso é uma coisa muito importante dentro do cinema, né? Apesar que de vez em quando você assiste uns filmes com uns erros de continuidade, não é você ainda, tá? Olha, em defesa dos continuistas de todo o Brasil, eu digo que muitas vezes o erro é da montagem e do diretor e não da continuista, porque muitas vezes a gente avisa, teve um erro de continuidade. Só que na hora da edição, ele prefere, pela atuação boa, deixar um erro de continuidade do que usar um que tá a continuidade perfeita, mas a atuação tá ruim, sei lá. Mas voltemos ao Oscar Freire. Foi seu primeiro contato com atuação, né? Olha, foi incrível. Eu não tenho o que falar, assim, foi muito... foi sensacional. A Zazá, de fato, era uma personagem que era parecida comigo, ela era uma prima meio entrona, engraçada, meio mal-humorada, a prima mais nova. Eu não sei, eu me identifiquei com ela. Sou meio mal-humorada. Não sei, gostei, assim, foi muito legal fazer a Zazá, foi incrível. E conhecer a Márcia, que é uma diretora fantástica. Sim. Eu gosto muito dela também. Já tem aí,
Faloa, linda, sou sua fã. Já estão mandando mensagens. Ai, que linda. Vai aparecer ali, a gente vai falar. Então escrevam, quer dizer, mandem mensagens, perguntas, nós estamos aqui. Aproveitar que ela está aqui, porque depois ela tem viagens internacionais para promover a série e vai ser mais complicado. Tipo, ir para a Argentina, alguma coisa assim. Quem me dera. Não, mas a série... não, a série passa pela América Latina e eu, de fato, na primeira temporada fui para a Argentina, mas esse ano não fui. Não, né? Ainda não. Bom, daqui a pouco estão chamando para fazer isso. Bom, o que muda da primeira temporada para a segunda temporada de Me Chama de Bruna? Bom, nessa segunda temporada, a Bruna... Porque na primeira temporada a Bruna queria conquistar a independência dela, sim, né? Ela vai pro privê e ela tá na busca dela por independência e por pertencimento. Eu acho que ela quer encontrar algum lugar que ela quer... Só uma coisinha importante pra falar. Pra quem não assistiu ainda Me Chama de Bruna, ou nunca viu nada, ou ouviu falar sobre Bruna Surfistinha, é um personagem real, né, que em 2005 publicou um livro contando sobre essa transição de uma vida digamos assim, de uma garota de classe média convencional para ser uma garota de programa, chamado O Doce Veneno do Escorpião, e explodiu, porque foi a primeira que usou a internet como forma de divulgar o seu trabalho, né? Esse trabalho antigo e casto de Priscas Eras. Mas continue, querida. Sim, exatamente. Essa garota de classe média alta, de 17 anos, que sai da sua casa e vai para um privê, que é uma casa de prostituição onde as mulheres moram nesse privê, e ela tá na sua busca por pertencimento, por amor e por independência. Na segunda temporada, ela já conquistou essa independência. Então, ela já saiu desse privê, ela mora sozinha num flat, ela já consegue pagar suas contas, ainda que mal e porcamente, mas ela já trabalha e já vive da prostituição. Enquanto na primeira temporada, as consequências que aconteceram com ela eram devido a uma ilusão que ela tinha sobre a imagem da prostituição, nessa segunda temporada ela já tá mais ambiciosa e eu acho que ela paga o preço dessa ambição. E nessa segunda temporada a gente foca no conflito da Bruna, que é entre ser Raquel Pacheco e ser Bruna Surfistinha. Exato. Porque apesar de serem a mesma pessoa, obviamente, elas têm personalidades diferentes e necessidades muito diferentes. Porque enquanto a Bruna Surfistinha quer, de fato, ter mais dinheiro, ter fama, independência, a Raquel Pacheco ainda é uma menina que só quer ter emoções normais, assim. Ela quer ter o caminho de volta para casa garantido, ela quer ter uma relação com os pais, ela quer poder se apaixonar, se divertir e ser amada. Tem uma sequência que, inclusive no filme da Bruna Surfistinha com a Débora Seco, tem uma sequência que você também tem, que é do telefone conversando com os pais, né? Sim. Aquilo, quando eu vi... Porque eu gosto muito de série brasileira, porque elas estão tentando encontrar o seu caminho, né? Para não ser nem muito da aldeia global e nem muito sem sentido, né? E como é um assunto que as pessoas vêm comentando já há mais de 10 anos sobre a história da Bruna, e ela se transformou numa coisa mais real, eu gosto muito dessas impressões que a interpretação dá no personagem. Então, o lance de você conversar com o pai por telefone e falar, quer falar, mas não quer falar, escuta dizendo alô, mas não quer saber se vai falar, e a partir do momento que fala, desliga o telefone, né, que é uma complicação. Aquilo é meio barra. Você conversou com ela para poder fazer essa tradução para o público? Não? Conversei muito com a Raquel. A gente até, inclusive, passou uma foto aqui minha e dela, do nosso primeiro encontro juntas. A gente tem uma relação até hoje de amizade, a gente se fala, a gente se falou muito agora com a estreia. Essa foto da gente juntas. Nosso primeiro encontro, esse encontro foi incrível, aliás. Onde é que foi? Foi na casa do preparador de elenco, do Tomás, mas foi o nosso primeiro encontro, a gente estava vendadas, uma venda nos olhos das duas. Olha. E a gente ficou 40 minutos com os olhos vendados, uma de frente pra outra, com o coração uma no peito da outra. Que barato. E aí tudo que ela falava eu repetia. Ela falava muitas coisas que o preparador de elenco instigava ela a falar, e tudo que ela falava eu repetia também na primeira pessoa. E depois de 40 minutos, eles tiraram as vendas ao mesmo tempo e a gente se olhou pela primeira vez. E eu acho que é esse momento. Que barato. Foi muito legal. Mas... temos aí perguntas, quer dizer, o Léo de Nicola Lor diz, te amo, Maria, um beijo grande da Argentina.
Um beijo. Gente, são muitos fofos os fãs latinos, só que eu não sei falar espanhol, não consigo responder eles muito bem. Bom, o José Lucas pergunta como é que foi para você lidar com as comparações com a Débora Seco. Aliás, era uma pergunta que eu queria saber, né? Muito louco, porque eu não tive comparações com a Débora Seco. Eu tive mais essa pergunta de como eu lidaria com comparações com a Débora Seco do que, de fato, comparações. Porque a série e o filme são muito diferentes, né? Muito, realmente. A série traz recortes, né? Na primeira temporada é o primeiro ano da vida da Bruna nesse mundo da prostituição. A segunda é esse segundo ano, enquanto o filme contempla toda a biografia dela, Isso, né? É uma coisa, digamos assim, é um rolo compressor de informação, né? Sim. Então, eu acho que são obras muito diferentes. Eu acho que não tive muita comparação com a Débora. Ainda bem, né? Porque a Débora é mulherão da porra. Tipo... Afinal de contas, sabe como é que é, né? Mas é interessante que não ficam... o trabalho dela junto com o seu não são estereótipos, né? Que são pessoas normais. Sim, né? Sim. Não, exatamente. Eu acho que a gente quis buscar com a série, assim, a gente quis tirar a prostituta do lugar de objeto sexual e colocar ela como uma pessoa que tem vontades, desejos, ambições, dores, amores. Ela é um ser complexo, ela não é só uma puta, ponto final, né? Sim, Porque, na verdade, já é uma profissão que tem muito estigma, né? Nossa Senhora! E o gozado é que na televisão a gente tem... nas novelas, né? Algumas coisas um pouco mais disfarçadas, outras coisas mais claras. Eu acho que em termos de série, a que cuida mais desse assunto é o... Eu vou espirrar, tá? Atenção! não é todo dia que a gente vê. Maria Box espiando. Passou. Desculpa, você ia falar de algum exemplo de profissão? O negócio, por exemplo. Né? Ah, sim. Né? Eu trabalhei no negócio. É mesmo? Como continuista. Sim. Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. Não só isso, o Gabriel Godoy também trabalhou. Exatamente. Eu conheci o Gabriel primeiro como continuista e ele como ator. É uma figura aquele cara. Olha, ele é demais. Eu gosto muito dele. Ele é incrível. Ele entrou a partir da segunda temporada, né, da série no negócio. Não, sim. No negócio ele tá desde a primeira. Desde a primeira? Ele é o par romântico da Luna. Não, sim, mas eu não lembrava dele na primeira. Mas tudo bem. Sim. Agora, na segunda temporada, ele é o seu par romântico. Sim. Aliás, tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque agora tem o lance da Casa Paraíso, né? Paradise. Exatamente. Né? E aquilo lembra um pouco aquele último filme do Stanley Kubrick com o Tom Cruise, né? Essa é uma ótima referência. Não é? Essa foi uma super referência pra gente, assim. O De Olhos Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados, exatamente. Sim. Foi porque o Paradise não é a gente queria construir um lugar que não fosse só uma casa de prostituição de luxo, mas um lugar onde são realizadas fantasias e até perversões sexuais, assim. Então foi uma referência de Olhos Bem Fechados. E é esse lugar que a Bruna, nessa segunda temporada, ambiciona trabalhar. Ela descobre que tem uma lista VIP nesse lugar, onde mulheres são muito bem pagas por clientes com muito dinheiro. E aquilo instiga ela. E é um lugar que parece, a princípio, parece um lugar aquém das possibilidades da Bruna, que ela não vai conseguir mais usar as ferramentas que ela usava para se dar bem no privê, por exemplo. Que era uma certa ingenuidade, uma coisa mais infantilzinha. Exatamente. Ela percebe que essas chaves ela não vai ser ali que ela vai conquistar, não vai ser dessa maneira que ela vai conquistar esse espaço. Então ela tem que descobrir como ela vai se destacar. Aproveitando que a Laura Silva já faz uma pergunta aqui, você já fez algum filme no cinema? Não, gostaria muito, Laura. Você tem algum filme pra me oferecer um papel? Não, minha carreira de atriz tá começando, né? Verdade, assim, eu fiz alguns testes, não passei pra nenhum, porque as pessoas não sabem enxergar uma boa atriz na vida. Porra, mano! Tô brincando. Tem que ir, a garota manja do assunto. Não, eu tô brincando, mas não fiz ainda. Eu quero muito trabalhar com cinema, eu não fiz. Agora tem o Antônio Godoy. Parabéns, Maria, atuação sensacional, super parceira e humilde. Super parceira e humilde, isso. Uma honra contracenar com você na segunda temporada. Antônio Godoy, amigo do noivo. Beijo grande e muita luz no seu caminho. Ai, que incrível. O Antônio, ele justamente, ele é um ator incrível. Ele tá na segunda temporada, logo, não é spoiler, porque o primeiro episódio já foi pro ar, então não é spoiler. Mas ele é um amigo, tem uma despedida de solteiro, que a Bruna, ela é chamada pra ser uma das garotas de fora do Paradise, a participar dessa despedida de solteiro, e o Antônio é um dos amigos do noivo.
e ele tá cheirando. Eu vi. Sim. Aliás, isso me refresca a memória. Essa mundo das drogas entra mais pesado agora na segunda temporada. Sim, justamente. Na primeira temporada a gente... Assim, existem as drogas, mas com outros personagens, não com a personagem da Bruna. Então, sim, nessa segunda temporada que entram as drogas pra Bruna e isso abre todo um buraco psicológico na vida dela, assim, tipo, é todo um outro caminho que ela passa, porque as drogas, elas vêm no início, nesse primeiro episódio, elas são uma diversão, mas depois ela... Enfim, eu não quero dar spoilers. Okay. Mas... Se você não leu o livro, O Doce Veneno do Escorpião, então assista a série, porque é mais ou menos as coisas que estão rolando lá. O José Lucas Godoy Benevides, você está trabalhando com Maitê Proença e outros nomes experientes. Como é que é essa troca? Aliás, eu vi o primeiro episódio com a Maitê. Interessante. Muito. O personagem da Maitê é muito legal. Ela faz a personagem da Miranda, que é uma apresentadora de TV que é frequentadora do Clube Paradise, ela é amiga do dono, que é o René, e a Miranda, ela se interessa pela Bruna, na primeira conversa com ela já se percebe que existe um interesse da Miranda por parte da Bruna, e a Bruna percebe que ela é lésbica, ou não sei se ela é lésbica, mas ela se interessa por mulheres. E, enfim, elas vão desenvolver uma relação ao longo da temporada. Como foi trabalhar com esses atores foi realmente incrível. A Maitê é sensacional, assim, eu tava um pouco de... Nervosa. Exatamente, lógico, né? Uma figura como ela, mas ela é sensacional, ela é muito engraçada, era uma coisa que eu não esperava, ela é muito engraçada, ela é boca suja, fala um monte de palavrão que nem eu, não, mas ela é incrível, ela é muito legal, uma ótima companhia de se ter no set. E eu aprendi muito com ela mesmo. Ela é muito agradável, sossegada, ela é demais. Tá aí uma coisa que sempre me chama a curiosidade. Quando vocês vão, por exemplo, a segunda temporada teve leitura dos 10 episódios? Ou vocês foram lendo a cada vez que vão trabalhar? Não, porque a gente filma tudo fora de ordem, né? E eu acho que para uma preparação, eu tive uma preparação de 2 meses, na primeira e na segunda temporada. E para essa preparação é legal a gente saber todo o arco dramático da personagem, né? Tudo onde ela passa. Então, sim, a gente faz uma leitura de todos os roteiros e a gente vai esmiuçando o que é legal aparecer em cada parte dos episódios, assim, em cada momento da Bruna. Olha, que interessante. Porque eu vi um documentário de uns 15 minutos contando sobre como é que vai ser a história, e eu vi que a relação das duas fica muito mais intensa com o desenrolar da série. Da Miranda. Sim, fica mais intensa, porque não é exatamente uma relação muito óbvia, não é só interesse, não é só romance. Existe um interesse de ambas as partes, que é o seguinte, a Bruna vê na Miranda... Desculpa, dei um tapinha no microfone aqui. A Bruna vê na Miranda uma possibilidade de exposição e de projeção da sua imagem, uma vez que ela é apresentadora de televisão. Exato. E a Maitê vê na Bruna uma possibilidade de audiência, porque essa história Bruna Surfistinha é justamente uma história polêmica pelo que é, uma garota de classe média alta que sai de casa para se prostituir. A Miranda enxerga isso. E a Miranda também enxerga na Bruna o que a Bruna precisa ser. Ela precisa deixar de ser Raquel para ser Bruna Surfistinha. Exatamente. E perder a ingenuidade, jogar a menina para trás. Ela precisa crescer. A Miranda vê isso muito rapidamente na Bruna. E pelo que eu vi ali, não vai ser fácil. Não é fácil. Eu tenho... É difícil dar entrevista, assim, porque dá vontade de contar tudo que acontece. Dá vontade de falar. Não, calma, realmente calma. É muito difícil. Tem uma cena que eu fiz, dá vontade de contar. Não pode. Bom, duas informações aqui. A Bia Persinotto, a Maria é a mulher mais linda e talentosa do mundo. Gente, Bia, eu amo você muito. Isso tá chovendo numa olhada, a gente já sabe disso, mas tudo bem. Bem lembrado. E o Luca Bop, linda. O Luca Bop é meu irmão gêmeo, tá? Você tem um irmão gêmeo? Sim, é o Luca. Olha que legal. Jurei! Eu tenho 2 irmãos. O Luca é meu irmão gêmeo e eu tenho minha irmã mais velha que chama Bruna. Que barato. Maravilhoso. E gostado que esse ano, coincidentemente, na Fox, né, quer dizer, na Fox Life, começou a passar uma série, This Is Us, né, que são sobre trigêmeos, né? Eu ainda não tive a oportunidade de assistir essa série, mas eu tive muita curiosidade, porque pareceu muito boa excelente. Essa premissa. É boa, Mas assim, se você, assim,
tão frio, calculista quanto eu, é bom colocar um lenço de papel do lado, porque não tem um episódio que você fala... Aliás, tem um episódio, acho que o antepenúltimo episódio, se eu não me engano... Não, o penúltimo. Nossa Senhora. Foi difícil. Sério? Foi difícil desligar a televisão. É tipo, não é possível que isso aconteça. Mas assim, não é choro... Como é que é o nome? Não é compulsivo, do tipo... não. É porque você vai se envolvendo com o personagem. Sim. Vai se envolvendo e de repente você está na sala do cara. Né? Sim. E isso que é o legal de uma boa... Você saber contar uma boa história. Sim. Por exemplo, eu estava assistindo o primeiro episódio da segunda temporada e, de repente, eu estou vendo... Eu deixo de ser o voyeur de fora e estou dentro da cena em que você está escolhendo roupa. Sim. Ali, né? Sim. E um cara... E você acaba, com o olhar, seduzindo um cara que está comprando outras coisas. Sim, né? sim. Aquilo é muito interessante. Uhum. E aí vamos tocar um assunto muito importante. Ex-melhor Argentina. O Mário Quinceno também falando lá da Argentina. Olá, Mário. Aliás, antes de falar desse outro assunto que ia tocar, como é que foi a mudança da Márcia para o Otávio Scopelli, que é o diretor da... Scopelite. Scopelite? Escrevi errado aqui. Escrevi errado. Não, foi uma mudança, né? Na primeira temporada a gente tem... Eu acho que não tem como a gente falar, por exemplo, eu digo que existe um olhar feminino sobre a prostituição na primeira temporada pelo fato de ser uma diretora mulher, porque eu acho que não tem muito como ser diferente no sentido, quando a gente pensa em prostituição, eu acho que a mulher naturalmente pensa no lugar da prostituta. Ela pensa, assim, como é se prostituir, e isso significa deitar na cama com homens que você não conhece e talvez estar sujeito a situações que complicadas, você não tem controle, enfim. Violência e etc. Exato. E não é nem por uma questão moral, é mais por uma questão do próprio corpo. É uma situação de vulnerabilidade, com certeza. Uhum. Enquanto que quando o homem olha para a prostituição, eu acho que inevitavelmente ele olha pelo lugar do cliente, assim. Porque eu acho que o homem não se coloca no lugar do se prostituir, de ele estar com um corpo exposto. A prostituição masculina existe, mas ela é ínfima perto da prostituição feminina. Com certeza. Então eu acho que qualquer olhar, feminino ou masculino, vai trazer esse histórico e essa herança cultural por trás. Então eu acho que naturalmente uma diretora mulher vai ter um olhar diferente. Não estou dizendo que é melhor nem pior, estou dizendo que é um olhar diferente. E eu acho que esse foi um olhar novo que teve sobre a prostituição em retratos aqui no Brasil. E eu acho que isso é o grande mérito da primeira temporada. A prostituição, ela não está, de fato, romantizada, glamourizada. Não tem glamour nenhum, isso é verdade. Não, ela é dura e a gente pode até se perguntar se a Raquel realmente gosta de estar ali. Porque a Bruna Surfistinha é um imaginário que habita na cultura brasileira há mais de uma década, que foi quando o blog dela estourou. Exato. E eu acho que todo mundo imagina a história da Bruna Surfistinha como sendo uma história de a garota que podia ser qualquer coisa, mas resolveu ser puta porque ela gostava de dar, simplesmente. E eu acho que na primeira temporada a gente coloca isso em questão. E a gente levanta muitas perguntas. Nessa segunda temporada, eu acho que a gente justamente mergulha nessa Bruna e a gente aprofunda pra entender quem ela é e quais são os conflitos dessa garota em particular. E eu acho que a prostituição fica um pouco mais de pano de fundo pra este conflito de identidade. E eu acho que esse é o grande mérito dessa segunda temporada. O Otávio foi muito esperto e muito cuidadoso nesse mergulho da Bruna, assim. Então o nosso trabalho foi muito legal. Eu voltei a ler o livro, eu reli o livro, porque a gente viu que coisas novas iam saindo dessa Bruna. Ela é uma menina... Essa história é inesgotável, quase. É verdade. Você sabe que... e tem umas sutilezas assim. Pra você que gosta de cinema, que gosta de sentir... diferentes texturas, né? A primeira temporada é até uma fotografia seca. É uma coisa assim, dura. Marrom. Assim, marrom, um negócio assim. Escura. O negócio... Agora essa não, essa já tem um certo glamour, parece que tem um fog muito bonito de cena para cena, né? Azul, né? Muito azul, rosa, cores mais suaves, mais bonitas. A outra não, é a seguinte... A menina saiu da vida tradicional, se transformou numa prostituta e o caminho dela é exatamente assim, ó, é de paralelepípedos. Com esse aqui já está
o caminho já está um pouco mais asfaltado, já tem guia do lado, para saber o que ela vai fazer. Exatamente. Não é? Sim. Eu analiso essas coisas. Não, você é um expert. Eu só não queria dizer nada, mas... meu Deus do céu. Peraí, a Fernanda Sá, quando você recebeu a resposta de que faria o papel de Bruna, como foi que você se sentiu? Teve medo, inseguranças? Boa pergunta. Muito boa pergunta. A Fê, eu conheço ela é linda. Fê. Ela fica dando beijinhos assim. Meu principal medo, na verdade, foi uma contradição que passou a viver em mim, que foi o fato de eu ser uma garota feminista e fazer o papel de uma garota de programa como a Bruna, assim. Eu me sentia uma contradição ambulante, assim. Como? Porque eu acho que o meu medo era justamente eu virar uma bandeira contrária daquilo que você acredita. E eu virar, tipo, um objeto sexual pra prazer masculino. As pessoas ficarem me assistindo e ficarem... Ok, não precisa tentar. A gente já sabe o que o pessoal faz na internet, etc. Exatamente. Era esse meu medo, assim. Eu estar indo contra uma coisa que eu acreditava. Então, mas isso foi incrível. Com a Márcia do meu lado, como eu disse, a gente conseguiu trazer um olhar mais forte, assim, pra história da Bruna. A gente não ficou numa obviedade do que a gente já espera com a Bruna surfistinha, assim. A gente saiu desse lugar de, garota meio boba que... Não, a gente vê que tem uma complexidade, quase uma coerção psicológica que coloca aquela garota naquele lugar. Verdade. Assim. E é interessante porque não é uma coisa fácil, fala a verdade. Sim, né? Não é. Eu já li relatos, um livro de a Jamie Hennessy, se eu não me engano era o nome, que é uma garota que faz filme pornô nos Estados Unidos. É um livro enorme, tem, sei lá, umas 400 páginas, ela narrando a trajetória dela dentro do universo de filmes adultos. E começa com ela tendo um trauma lá atrás, na adolescência. Trauma, não é assim uma coisa... não, traumão daqueles pesados, e ela acaba achando que a melhor coisa para ela fazer no decorrer da vida dela é superar isso fazendo um filme adulto. Cada um faz do jeito que quer. Né? Mas é exatamente isso. Isso, pra mim, é uma coerção psicológica. E o que mais existe é a coerção econômica, por exemplo. Então, elas têm por necessidade. As mulheres se prostituem. Eu fui numa casa de prostituição no Rio de Janeiro pra filmar a primeira temporada e eu conversei com mulheres. E o que você tá falando é exatamente isso. Assim, muitas passam por traumas que talvez elas não identifiquem exatamente como traumas ainda. Por exemplo, uma delas falou... Eu já era chamada de vagabunda antes mesmo, então agora pelo menos as pessoas têm razão. Você entende que eu acho que existe um... Fora o próprio preconceito da sociedade em relação àquela... por exemplo, a menina na turma da escola é aquela que todo mundo... é só ir com ela lá que ela faz qualquer coisa. Sim. E às vezes não é. Não, e com a Bruna e com a Raquel aconteceu isso, né? Ela ficou com uma fama de puta no colégio porque ela fez sexo oral num garoto da classe, ele contou pra todo mundo e ela ficou com fama de puta. E isso foi uma coisa que ela diz até hoje, que cutucou ela. Porque ela era uma garota muito tímida, que tinha vergonha de levantar a mão pra pedir pra ir ao banheiro. Nossa Senhora. Ela fala isso, sim. E que, de repente, ela se tornou famosa no colégio como a garota que faz sexo oral no beco da rua de trás. Então, eu acredito que isso mexa mexa com uma garota, né? Não é algo simples. E ela tinha uma relação muito difícil com os pais. Não era uma relação qualquer, assim. Então... Vou falar nisso. E seus pais, quando falaram, pai, mãe, eu vou fazer Bruna Surfistinha, o que eles encararam isso? Foi normal, porque meus pais sempre me deram muita liberdade pra eu ser o que eu queria ser, assim. Até quando eu falei que eu queria fazer faculdade de audiovisual, eles sempre me apoiaram. Eu lembro que meu pai até falou, Maria, eu acho... Mas eu tenho certeza, porque eu acho que você é atriz. Meu pai, ele falou pra mim, assim, porque, enfim, eu fui oradora da minha turma e na formatura eu fiz meu discurso. Meu pai falou, nossa, Maria, você mandou tão bem no seu discurso, eu acho que você é atriz, filha. Ele falou isso. Eu falei, não, pai, eu quero ser diretora. Mas aí, quando eu me tornei atriz, pra eles foi uma mudança, todo mundo encarou como uma mudança importante, mas eles sempre foram muito tranquilos em relação a isso. Minha mãe é maravilhosa, meus irmãos. Então, e aí a pergunta que eu ia te falar lá atrás, porque assim, você tá falando sobre prostituição, há uma pergunta aqui. O Márcio Maio e Oscar Freire, você também gravou cenas complicadas, fazendo um programa inclusive. Lá foi mais difícil? E aproveitando o embalo dessa pergunta, assim, cena de sexo
é sempre uma coisa complicada. E pra você também foi a primeira vez? Então, no Oscar Freire, realmente, tem uma cena que eu faço um programa, foi muito mais difícil. Foi muito, muito mais difícil. Eu lembro que tinha um plano geral, assim, que ia me pegar corpo inteiro, e eu lembro que eu conversando com a Márcia, a gente pediu pra fazer um plano mais fechado, e inclusive eu pude fazer a cena de calcinha e sutiã, porque não parece que eu tô de calcinha e sutiã do jeito que foi filmado, a câmera tá na frente, assim, então não pega no meu rosto, então não dá pra ver que eu tô... Então eu fiz super travado, eu lembro que eu fiz, sei lá, 2, 3 takes, e eu falava, meu Deus, como é que a Lívia consegue? Que era a protagonista, que tinha várias cenas de sexo. Então isso era uma coisa que eu sabia que poderia ser um problema pra fazer a Bruna surfistinha, claro. Né? Você claramente supõe que vai ter muitas cenas de sexo e de nudez. Mas foi muito tranquilo, eu nunca tive esse problema, assim, eu não tenho até hoje mesmo. As cenas de sexo e as de nudez foram o de menos, foi o de menos difícil, assim, nessas 2 temporadas, vou te falar. Muito mais difícil as cenas de carga dramática que me exigiam ser uma boa atriz do que eu ficar pelada. Eu acho que ficar pelada é o de menos nessa série. Eu tenho sempre esse problema quando eu vou tomar banho. Entendeu, cara? O lance é o seguinte, tudo bem, é difícil. A gente sabe, por exemplo, produção americana que tem 300 mil pessoas, aí para fazer uma cena que tem uma certa intimidade, e assim, eu não estou dizendo cena que tenha nudez, às vezes até só mostrando o dorso da pessoa, sim. Mas tem 200 pessoas no set de filmagem. Sim. Isso não é mais para você uma coisa que intimida. Tipo, olha, tem um monte de gente aqui, eu vou ficar pelada, vou simular sexo. Vou te falar, talvez não sei se é pelo fato de eu ter sido continuista, então eu já ter trabalhado atrás das câmeras e saber como o pessoal da equipe é extremamente profissional, e eu sei que eles não estão ali pra ficar vendo mulher pelada, que eu não me incomodava com as pessoas, assim. Até quando o microfonista vinha me microfonar, o Nuno, ele falava assim, peraí, deixa eu só colocar aqui, calma, não sei o que. Eu falava, não, eu tirava a roupa, coloca aí o microfone, sabe? Tipo, vamos facilitar o trabalho, porque eu acho que eles não estão ali pra ver meu peito. Se eu ficava lá de calça e sutiã, eles estavam trabalhando e nem olhavam pra mim, porque eu acho que cada um é uma equipe profissional, de tanto o elenco quanto a equipe, né, por trás das câmeras, eu acho que... Então, mas eu vou te atiçar com uma coisa. Deixa eu perguntar aqui pro Igor Mairin, que grande Igor. Um dos critérios para a escolha de atriz foi a sua semelhança física com a Raquel, porque você é bem parecida com a Bruna. Isso trouxe mais veracidade para a série, comparando com o filme, por exemplo? Olha, eu acho que não foi um dos critérios para a escolha da atriz. Eu acho que não, a semelhança com a Raquel. Mas eu adoro ouvir isso, que eu sou parecida com a Raquel. Eu realmente acho que eu tenho algo parecido. Acho que o formato do rosto, o olho grande, agora que eu tô loira, né, assim... mas eu acho que isso é bom. Eu acho que uma coisa que, mais do que ser semelhante fisicamente com a Raquel, eu acho que uma coisa que é boa é eu aparentar ser nova. Sim. Isso é uma coisa que na primeira temporada, inclusive, tá sempre muito explícito. Eu sou uma garota de 17, exatamente, 18 anos. Porque eu acho que daí o choque daquela garota estar naquele lugar é maior. Isso é verdade. Então eu acho que a escolha também teve a ver com isso, né? No filme, não dá. No filme, por mais que você tenha... Você não, que a Débora Seco faça a parte jovem, né? Sim. É a Débora Seco, ainda né? É a Débora Seco. Ela é maravilhosa, assim. E ela faz muito bem essa transformação entre Raquel e Bruna. Mas ainda é a Débora Seco. Conversando com o Zico, que é o vice-presidente da Fox de conteúdo, ele fala que eles queriam uma atriz desconhecida. Sim. Porque eles talvez não quisessem justamente uma atriz que, por exemplo, como a Débora, que já tem muitos papéis na carreira e que... Enfim, mais veterana no assunto, né? A gente sabe, né, aquele velho chavão do famoso teste do sofá. Como é que você vê esse tipo de notícia se você sei lá, souber de alguma coisa que acontece aqui no Brasil? Como é que você compara essas duas coisas? Você acha que, por exemplo, o caso do Zé Maia, que aconteceu esse ano lá, com aquele puta buchicho, é só a casquinha da ponta do iceberg aqui no Brasil? Infelizmente. Eu acho que esses casos que agora estouraram em Hollywood foi muito interessante, porque daí você vê que muitos outros saíram, muitas mulheres começaram a falar a respeito. Porque eu acho que isso, quando uma fala, isso encoraja outros a falarem também, né? A terem a coragem de falar também. Claro. Eu acho que aqui no Brasil existiu um pouco disso com o caso do Zé Maia, acho que foi muito importante, né? Mas
Ainda tem muita coisa, né? Eu acho que ainda tem... É óbvio, não tem como a gente falar que não existe assédio e nesse meio. Existem todos, né? Então... Eu vou contar alguns, inclusive. Não vou contar nada. Mas comigo ainda bem não aconteceu nessa série, nem em outras. Eu ainda não tive o desprazer de passar por uma situação como essa, ainda bem. Claro que já passei por situações de assédio na vida, porque afinal de contas eu sou mulher. Basta ser mulher pra passar por isso. O José Yamil Malave... Opa, volta a pergunta, porque eu ia ler agora o que ele... Bom, a Viviane pergunta: Maria, o que você pensa depois de Me Chame de Bruna? Olha, o que eu quero fazer, meus planos agora é fazer teatro, porque eu não tenho formação de atriz, né? Ah, tá. Então agora eu da primeira pra segunda temporada, e agora eu tô estudando, fazendo alguns cursos, mas eu gostaria muito de trabalhar com teatro, assim. Então, esses são meus próximos planos. E, na verdade, a terceira temporada também tá vindo, né? É verdade. Então já... Opa! Informação de furo de reportagem. Teremos a terceira temporada, o que faz sentido, porque a história, ela, como a gente já conversou aqui, ela é rica, tem muita informação, né? E a gente não pode esquecer que a Raquel virou escritora, né? Exatamente, ainda tem essa fase, né? Então tem essa fase. Agora, a pergunta lá do... José Yamil Malavi Fleming. Maria es muy bella. Bella. Soy Yamil desde Venezuela. Acho que a minha pronúncia está mais ou menos boa, né? Muitas graças, José. Bom, aqui temos mais umas 82 perguntas que eu ainda não terminei aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa nova temporada é uma frase que você fala numa entrevista, né? Cuidado com aquilo que você deseja. Né? Por quê? Porque é isso, assim, a Bruna tá nesse desejo de ser famosa, de ter dinheiro e de conquistar espaço, de ser ouvida. Mas quanto mais ela é Bruna, menos ela pode ser Raquel. Quanto mais ela é famosa, menos ela pode ter o caminho de volta para casa dos seus pais, porque ela se expõe como uma garota de programa famosa, ela vai se expor e isso vai envergonhar os seus pais, né? Sim. Que foi de fato o que aconteceu na vida real. Então, cuidado com o que você deseja, no sentido, você consegue o que você deseja muitas vezes, né? Assim, você tem poder, só que isso tem consequências, né? Verdade. Eu lembrei de uma coisa, quando você andando no meio da rua, assim, tal, aí você vê o pôster do Me Chama de Bruna, né? O que você sentiu? Você já viu isso? Olha aqui, ó. Eu acho demais. Eu acho muito legal. É meio bizarro, né? É bizarro, mas é muito legal. Mas sabe que as pessoas me perguntam, no lançamento dessa segunda temporada, muitas pessoas me perguntaram como é que eu tô lidando com a fama. Eu não estou famosa. Assim, o que eu quero dizer a série fez bastante sucesso na América Latina, mas minha vida assim não mudou nada. De vez em quando tem algumas abordagens, mas nada que... No supermercado você está comprando pera? Não. Mas no restaurante uma vez aconteceu. Eu tava entrando no restaurante e falei: então, eu queria mesa pra que eu ia almoçar, tava lá no Rio. O cara falou assim: sim, eu consigo uma mesa pra você se você me falasse, vai ter segunda temporada. Falando sério, assim. Maravilhoso. Perguntas. Vanessa Mendes, qual a previsão para começar a gravar a terceira temporada? Boa. A previsão, eu não sei se está certo isso, mas é para eu começar a gravar em abril do ano que vem. Mas eu teria um tempo de ensaio antes. Ah, tá. Ou seja, tipo... fevereiro eu devo começar depois do carnaval. Exatamente. Tá certo. E o Igor, novamente, aqui, a série pode ganhar espaço no mercado internacional? Espero que sim. Acho que ela se pode, não sei se a pergunta era essa, se pode, se eu acho que tem potencial, mas eu acredito que sim. Sim, não, eu acho que eu entendi o que o Igor quer perguntar, porque é o seguinte, o 1 contra 100 acabou de entrar... 1 contra todos. Não, 1 contra todos. 1 contra 100 é um negócio que eu participei duro, não posso lembrar disso. Ok. Entrou no Emmy Internacional, né? O Júlio Andrade foi indicado como melhor ator por causa dessa série. Sim, que é muito legal, né? Muito, é da Fox também. Hã? É da Fox. É da Fox também. É porque ou é HBO ou é Globo, só disputa ali. Eu acho legal quando tem essas outras variedades, porque o material é muito bom. Então, de repente, né? Eu gostaria. Eu também acho legal, viu? Eu acho legal, Eu acho que tem potencial, porque a série...
existia uma dúvida se a série poderia fazer sucesso na América Latina, porque ninguém conhecia a história da Bruna Surfistinha fora do Brasil, assim, pouca gente conhecia, e fez o sucesso que fez, então eu acho que poderia, sim, trazer... Não, na realidade, assim, como é um tema universal, né? Ah, com certeza. Não tem... Você pode até... Tem variações sobre o mesmo tema. Nos Estados Unidos teve uma série que falava sobre isso. Girlfriend Experience. Exatamente, Girlfriend Experience. Tem como é que é eu sempre esqueço o nome, que é do Diário, Diário de uma Cowgirl, que era uma série inglesa, que depois tem uma versão americana. Então, não vejo como uma produção que é muito bem feita, principalmente na segunda temporada, não tenha esse espaço lá fora, né? Sim, sim. Eu espero que vá. A gente vai fazer entrevista com ela lá em Times Square. Oh my God. Oh my God. Em inglês. Em inglês, claro, né? Nós teremos legendado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que sobrou aqui. Tal. Você disse que leu o livro. Aliás, eu lembrei que a Bruna escreveu mais 2 depois disso, né? Na Cama com Bruna Surfistinha. E o que eu escrevi muito ruim. Bom, tem um outro também. Um outro livro. Escreva 3 livros. O Thiago Enes. Tem chance da verdadeira Bruna Raquel aparecer na série? Tem que assistir a série pra ver. Você acha que nós estamos aqui só para dar spoiler, meu amigo? Não, a gente chuta o pau da barraca também. Como é que você... Uma coisa que realmente na história da Bruna sempre me fascinou é ela sacar esse negócio de usar a internet para se autopromover, né? Sim. Você acha que mudaria muito se isso estivesse acontecendo hoje com as redes sociais do jeito que elas são? Então, mas é louco, porque a gente faz a série se passar nos dias de hoje, né? Sim. Mas eu acho que... Eu acho que hoje isso não é muito uma novidade. Não seria tanto uma novidade, porque existem sites que existem aquelas mulheres exibicionistas que ficam jogando a roupa na frente da câmera. Enfim... Eu acho que hoje... Não, mas em função da rede social. Não de você ter um site que você se expõe. Porque na rede social tudo é tudo exageradamente... Mas é que eu acho que chamou a atenção nela naquela época, e também chamaria hoje, é a estratégia dela, que foi uma estratégia de dar nota, né, pros clientes. É verdade. Ela começou a dar nota pros clientes e foi isso que chamou muita atenção, porque daí os clientes... Ela não revelava o nome dos clientes, mas os clientes reconheciam na descrição o que ela fazia. E eles falavam assim, mas como assim você fingiu que você gozou? Sei lá, E eles voltavam pra aumentar a nota, e aí iam uns amigos querendo saber se eles eram melhores que os outros amigos. Enfim, foi assim que ela estourou, né? Verdade. Ela foi uma mega estratégia dela. Então talvez ela se destacasse hoje também. Agora, ela é muito inteligente. Em dias que a gente tem discussões sobre sexo, que exposição disso, o que você achou dessa zorra toda? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que é uma babaquice, né, essa censura que tá existindo do corpo nu. Ao mesmo tempo em que eu entendo, muita gente me perguntou, foi perguntado isso na coletiva de imprensa, e algumas pessoas me perguntaram se eu tinha medo que os corpos fossem censurados na nossa série, se essa censura chegaria na série da Me Chama de Bruna. Eu acredito que não, porque eu acho que o corpo feminino nu já na televisão já é uma coisa que já está presente há muito tempo, e eu acho que é uma coisa que causa menos choque do que o corpo masculino nu, que foi o que de fato aconteceu na exposição. Sim. Eu acho que, na verdade, o desafio é justamente o contrário. É não mostrar o corpo feminino nu de uma maneira objetificada, que é o que de fato acontece há muito tempo. Às vezes não é nem o corpo da mulher pelado, mas, por exemplo, em muitos programas de televisão aberta você vê mulheres com biquínis minúsculos servindo de enfeite pro público masculino. Então, o desafio é justamente você não colocar as cenas de sexo, as cenas de nudez ali por colocar pra audiência. É justamente aliar isso a uma boa história. Exatamente. Que tem algo pra contar, né? Fátima Machado, Maria realmente és muito bela. Paulo, com todo respeito, és gordinho, e daí? Amo sua inteligência. Receba meu carinho fraterno. Obrigado, Fátima. Valeu, Não, eu tô falando isso, quer dizer, essa discussão é uma coisa muito complicada. Por exemplo, existe classificação indicativa. Então tem determinados programas que tem um horário para passar. Sim, né? Você não vai assistir Bruna Surfistinha às 8 horas da manhã no horário convencional.
Sim. Porque aliás, quem não teve a oportunidade de assistir a primeira temporada, ela tá todinha no aplicativo da Fox, do Fox Play. Então você pode assistir às 8 horas da manhã, mas você está assistindo só você, não é todo mundo ao mesmo tempo. E eu acho que o problema que aconteceu na exposição é que quer fazer a exposição disso, ok, mas avisa as pessoas desavisadas que tem isso acontecendo na exposição. Então bota lá, essa exposição é proibida para menores de idade e tal, mesmo acompanhado dos pais. Porque, sinceramente, não é numa exposição que eu vou ensinar minha filha, meus netos, ou seja, o que é o corpo humano. Se você não tem essa sapiência de fazer isso em casa, de um método legal, do jeito que os seus pais conversaram com você, Sim. Né? Não foi que nem o meu pai conversou, que eu não vou falar, porque foi muito traumatizante. Mas eu não fiquei louco por causa disso. Eu estava meio normal depois. Então, a próxima pergunta é o seguinte. O que eu ia perguntar? Eu posso pegar um pouquinho da sua água? Tipo, por favor. Na minha? Tô brincando. Cena mais a Tabina Moro, qual foi a cena mais forte que você interpretou na segunda temporada? Sem contar spoiler, mas dizendo assim... Eu acho que as cenas de violência sexual são sempre as mais difíceis de fazer, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Que é isso que eu achei interessante na série. Porque enquanto o negócio é uma coisa meio glamourificada, aquela coisa, os corações partidos e tal, não pode deixar de lembrar que prostituição no Brasil 90% é envolvida com crime organizado. Então, para ter gente morta ou violência desse tipo é horrível. Não, só em relação ao negócio, eu acho que o negócio tem uma outra proposta mesmo, né? Eu tenho muito carinho por esse projeto, porque eu fui continuista do projeto, enfim. Mas conheço as atrizes, adoro elas, mas é realmente outra proposta, porque mostra um outro universo da prostituição, né? Sim, mas eu acho que eu usei o adjetivo, na glamorificação, não no sentido de... Não, mas eu entendo. Entendeu? Entendi super o que você quis dizer. Não, porque de repente o povo não entendeu. Eu não quis dizer isso. Não, mas eu entendi super. Sim, eu acho que a prostituição existe muito. É uma das profissões onde mais mulheres são violentadas e mortas no mundo. Então eu acho que é importante a gente mostrar esse lado. Assim, eu acho. Existem cenas de violência sexual nas 2 temporadas. Situações que, inclusive, a Bruna não passou. É importante deixar isso claro. Ela não passou por essas situações. Isso é uma licença poética. Eu acho que a gente quis falar sobre esse assunto porque é um assunto que isso existe. Eu acho que a minha dificuldade vem daí. Saber que isso existe, saber que isso acontece diariamente com mulheres em todo o Brasil. E isso tem uma responsabilidade muito grande, inclusive com as mulheres reais, garotas de programa reais que eu conversei no Rio de Janeiro, muitas delas me contaram que acontecia mesmo. Então, eu acho que essas, com certeza, foram as cenas mais difíceis de fazer. Bom, aí estão faltando 5 minutos. E nesses 5 minutos, vou mudar o tom da entrevista. Quando você não está trabalhando, você assiste alguma série específica, alguma coisa que você se divirta? Ou você gosta de ir no cinema? Ou fica que nem eu, assistindo um monte de seriado na televisão? Eu amo cinema, eu amo ir ao cinema. Eu amo ir ao cinema sozinha. Mas eu também adoro série, eu adoro maratonar. Agora eu comecei uma série maravilhosa que chama Feud. Maravilhosa. Não é maravilhosa? Maravilhosa. Eu comentei aqui no programa, porque primeiro que junta 2 das minhas atrizes prediletas sobre 2 atrizes fantásticas. Né? Gente, eu comecei essa série essa semana, então eu só vi 2 capítulos, 2 episódios, mas meu Deus, que série maravilhosa, eu tô amando. E o que mais? Não, eu adoro assistir série, mas assim, agora que eu comecei a assistir são essas, mas a próxima que eu quero assistir é Mad Men, porque eu assisti a primeira temporada e não assisti o resto, eu sei que já acabou, mas é uma série que eu sei que eu preciso assistir. Não, precisa assistir. Então eu vou te dar uma outra série pra você assistir. Por favor. Além de This Is Us, que está no Fox Play. É Downton Abbey. Ah, sim. Muito boa, tem um roteiro apaixonante. Também já acabou, né? Já acabou. Tem uns momentos tão bonitos que eu não posso lembrar. É tão romântico. Eu sou um cara romântico. Agora, porque você sabe que tem série pra diabo, né? Tem muita série, exatamente. Eu fico até um pouco aflita. Agora você tem que começar a acompanhar o nosso programa, afinal de contas, o Talk TV em séries, toda segunda-feira, às 15 horas. Ela vai ser a próxima, né? Vai acompanhar, certo? Sim, óbvio. Então, por favor. Gente... Mary had a little lamb. Bom, obrigado por você ter vindo aqui hoje bater um papo e explicar para esse bando de malucos aí
por que a sua série é fantástica. E eu assino embaixo. E o pessoal sabe, porque eu sou muito chato para série que não funciona, que eu falo na lata, não tenho muito pudor. E a sua é muito legal. Muito obrigada. Eu espero que na terceira temporada a gente faça a próxima entrevista lá em Nova York, Times Square. Exatamente. Ou então vamos mudar. No Champs-Élysées, em Paris. É melhor. Uma coisa mais humilde. Eu vou falar pro Zico, para ele. Então a terceira temporada a gente vai fazer a entrevista lá, tá? Isso. Bom, gente, aqui estamos encerrando aqui o Talk TV Entrevista. Nos procure nas nossas redes sociais, tá todo mundo aí. A entrevista inteirinha tá no Facebook, no nosso canal do YouTube, tem o Twitter, Instagram, tá? E eu volto na segunda-feira com as novidades de séries que estão bombando aí no nosso dia a dia. Tchau! Tchau! Talk TV.